É verdade que eu vou participar do Big Brother Brasil 2020? Não é verdade, gente. Esse é, o- esse é um papo que surgiu ontem, começou a criar alvoroço na internet, porque aparentemente o próximo Big Brother no Brasil chamará para participar do programa YouTubers conhecidos, né? E quando eles falam de YouTuber de primeira linha, provavelmente falam de pessoas que têm milhões de inscritos, então não sei se convidariam pessoas que têm 300 mil inscritos como eu. E mesmo assim, não sei se eu toparia também, teria que pensar muito se recebesse esse convite. Um dos que foi convidado e que falou isso no Twitter ontem foi o Felipe Castanhari, que disse que chamaram ele para o Big Brother e ele disse que educadamente recusou o convite. Então a gente vai ter que esperar para ver quem será chamado para lá, mas não surpreende que eles façam isso, não surpreende que eles queiram puxar esse público da internet, agora um público jovem, para assistir televisão. Inclusive o próprio Cauê Moura comentou aqui e falou o seguinte, olha, 2010, YouTube explode como plataforma de livre expressão, uma alternativa aos enlatados da televisão. 2020, BBB dos YouTubers. E isso me parece inevitável, porque a gente tem visto esse processo, né? Na verdade, quando você olha a história da internet, você vê justamente esse processo, né? Desde os anos 90 em diante, um processo anárquico que começa com essa livre expressão, que começa com esse espaço descontrolado, onde tem de tudo, e aos poucos vai sendo dominado por alguns conglomerados digitais. Você vê o Google, por exemplo, a AOL na época, no começo dos anos 2000, Yahoo, e houve uma transição desse poder da informática de empresas de hardware e software, como a Microsoft, a IBM, a HP, a Compaq ou a própria Apple, para empresas digitais como Google, Facebook, como a Amazon, como a Netflix. Então houve uma mudança realmente do modelo e o que se viu foi uma consolidação de monopólios de empresas gigantescas que tomaram o controle da internet e levaram ela para um rumo, como disse ontem no vídeo, né, ontem sobre o Sacha Baron Cohen, levaram a internet para um rumo muito estranho, muito inesperado. E outro processo que a gente também assiste é a infiltração da TV e da rádio e de veículos tradicionais de comunicação de massa para a internet e vice-versa. Então você vê YouTubers que se tornam celebridades na televisão também, se tornam atores, se tornam apresentadores de programas de TV, e você também vê uma transição da transmissão desses programas para a internet. Se você olhar agora, por exemplo, nesse momento aqui, hoje de manhã, em alta no YouTube, você vai ver aqui na parte de notícias, em primeiro lugar, Jovem Pan News, depois os Pingos nos Is, depois Jornal O Globo, TV Senado, que é uma exceção aqui, Jornal da Record, Morning Show, Jornal da Record, ou seja, entre os principais canais em alta, você vê aqui de uma rádio, a Jovem Pan, e também da televisão, da Record e do Jornal O Globo. Então essa transição tem sido feita e diferente de um criador independente, né, alguém como eu, como você, que vai lá e compra uma câmera e para gastar 2, 3 mil reais no equipamento é um baita de investimento, para uma televisão ou para um canal tradicional de comunicação, fazer essa transição é muito mais simples, porque ele já tem o equipamento, já tem os estúdios, já tem os apresentadores, já tem a expertise para isso, então eles estão agora fazendo essa ponte contrária agora, da televisão para a internet, a um ponto que isso se mescla e se funde e você não reconhece mais uma coisa ou outra. E isso é péssimo em alguns sentidos, porque você vê que o YouTube também dá prioridade para essas empresas. Então você percebe que eles têm privilégios que nós, produtores independentes, não temos. Principalmente se você olhar aqui esses vídeos em alta, eles nem têm tantas visualizações assim. Você tem vídeo de 3 dias atrás com 3,6 mil visualizações, ou seja, menos de 4 mil visualizações, que está em alta na parte de notícias. Se eu fizer um vídeo aqui de notícia e tiver 50 mil visualizações, ele não vai entrar em alta. Então você vê como essa fusão já está acontecendo e isso vai prejudicar produtores independentes. Isso vai prejudicar pessoas, indivíduos que fazem canais no YouTube aqui e que não terão força para competir com os conglomerados da mídia tradicional. Porque, como eu disse, eles têm a grana, têm os apresentadores e têm o conhecimento para fazer isso. E ao fazer também de puxar os youtubers para a mídia tradicional, eles também integram completamente essa transição. E trazer youtubers para reality shows também não é inédito. Como vocês viram, esse ano teve o Aprendiz com influenciadores, até o PC Siqueira estava lá, quase ganhou o programa. Então eles vão fazer isso, porque justamente eles querem agora chupar esse público que existe na internet. Se vocês assistiram a entrevista que o Harari deu no Roda Viva algum tempo atrás, umas 2 semanas atrás, ele falou sobre isso, né, sobre esse caráter da internet que acaba gerando esses mega conglomerados, essas mega corporações, esses gigantes de informação.
que parece ser o processo natural que se dá na internet, de concentração de poder. Tem um termo na economia que é winner takes all market, que traduzindo poderia ser o ganhador conquista todo o mercado, que é quando uma empresa que é um pouquinho melhor do que a concorrência consegue conquistar 90% ou mais do mercado. Você vê em alguns casos na internet isso se dando. Por exemplo, o Facebook, que dominou completamente o mercado de redes sociais, o próprio YouTube, que domina na parte de transmissão de vídeo, a Amazon, que domina completamente na parte de compras digitais, de compras pela internet, a Netflix, em termos de série, ainda tem uma disputa agora com a Amazon, com outros canais tradicionais, mas domina nesse segmento de streaming de filmes, de séries, o Google em mecanismo de buscas, o Instagram em compartilhamento de fotos, ou seja, você tem algumas empresas que acabam dominando todo o cenário. E essas empresas terão, obviamente, mais força para se manterem adiante das demais, das concorrências, comprando a concorrência, comprando qualquer inovação que surgir e assim aumentando o seu poderio. O fato é que ainda há na internet espaço para a produção independente, ainda há esse espaço, assim como há também no mercado de livros agora com a Amazon. Você pode ir lá escrever o seu livro, publicar na Amazon, vender às vezes milhares de exemplares lá, sem precisar de uma editora, sem precisar passar por uma livraria. Mas, por outro lado, quando você vê esses jogadores tradicionais entrando nessa partida, se cria um desequilíbrio e acaba prejudicando os produtores independentes. Isso aconteceu na Amazon alguns anos atrás, porque inicialmente, quando a Amazon criou o sistema de publicação independente lá, eles trouxeram muita gente, mas muitos produtores, muitos escritores que nunca conseguiram publicar tradicionalmente, foram para a Amazon, publicaram seus livros, conseguiram sucesso, alguns ficaram famosos e ricos, alguns conseguiram entrar no mercado tradicional posteriormente, e depois, pela força do gigante que a Amazon se tornou, eles conseguiram forçar acordos bastante prejudiciais para as editoras, então as editoras tiveram que se curvar diante da Amazon. Porque se quisessem vender online, teriam que passar pela loja virtual da Amazon. Então, de um momento em diante, de uns anos em diante, há uma avalanche de obras tradicionais entrando no mercado da Amazon, e isso sufocou os produtores independentes. Então hoje você publica um livro na Amazon, você está em pé de desigualdade, você está em desvantagem em relação a uma editora tradicional que tem muitos livros e tem dinheiro para marketing, dinheiro para investir naquela obra, para divulgá-la. Então essa transição que a gente vê agora no YouTube, da mídia tradicional entrando na plataforma, isso já se deu na Amazon alguns anos atrás. Então a tendência é que a gente perca espaço aqui, a gente perca influência, a gente perca voz para a mídia tradicional. A preocupação é obviamente legítima, mas até que ponto que a gente tem força para combater isso, enfrentar essa hegemonia dos grandes canais de comunicação, é difícil mensurar. E as rupturas na internet se dão numa questão de 5, 10 anos no máximo. Então o mundo digital hoje é muito diferente do que era em 2010, com certeza. E é muito diferente do que era no ano 2000. Em 2000, por exemplo, você tinha o auge dos blogs. Todo mundo queria ser blogueiro, todo mundo queria produzir um blog de sucesso e ficar rico com isso e famoso. E aconteceu em alguns casos. Eu mesmo consegui viver do blog durante um bom tempo. Depois se tornou o YouTube, depois se tornou você vir aqui falar na frente da câmera e conquistar uma audiência, conquistar um público, ficar rico em alguns casos, bilionário em algumas circunstâncias, para alguns pouquíssimos expoentes. E depois, obviamente, vai mudar e vai surgir uma nova coisa, uma nova rede social, um novo canal de comunicação que a gente vai ter que migrar para lá e reconquistar o público. E alguns vão conseguir fazer transição, alguns de nós vão conseguir passar para esse novo veículo e outros vão sumir, outros vão desaparecer, assim como muitos youtubers pioneiros que estavam no surgimento do YouTube no Brasil, que eram conhecidos lá, já ninguém lembra mais porque já sumiram na história. Esse é um outro aspecto dessa modernidade nossa aqui que é muito sufocante, porque você tem que estar sempre se reinventando, você tem que estar sempre percebendo as tendências e tentando embarcar no bonde antes dos demais. Porque se você perde o bonde, aí demora para você conseguir. No caso do YouTube, por exemplo, eu criei o canal aqui em 2006. Foi quando surgiu o canal aqui, mas eu nunca publiquei conteúdo nenhum, porque realmente não era a minha praia, a tecnologia é diferente. Para você passar um vídeo para cá, você tinha que ter um conversor de câmera de filme para converter para digital, era um trabalhão desgraçado. Então nunca me interessou isso. Tanto que eu vivia dos blogs. E depois, quando você se dá conta que você não pode perder esse canal de comunicação, que é importantíssimo para as pessoas, para você propagar suas ideias, aí você tem que aprender novamente tudo. Então aquilo que o Cauê Moura apontou ali, de fato, você vê uma mudança drástica do perfil dos produtores, das produtoras no YouTube, daquilo que se faz, da linguagem, dos propósitos, dos objetivos. Em 2010, possivelmente, nem tinha
renda no YouTube, as pessoas não ganhavam dinheiro com o YouTube, eu imagino, e isso mudou drasticamente de anos para cá. Houve uma profissionalização dos criadores de conteúdo, e onde há dinheiro, obviamente, há interesse de grandes corporações também de tirar um pedacinho disso. Ou um pedação, né? Deixando só as migalhas pra gente. Então, respondendo a pergunta do vídeo aqui, eu não fui convidado pro Big Brother Brasil de YouTubers, não fui convidado. Não sei se eu iria, mas vai ser interessante ver que tipo de criadores que eles vão levar e o que vai acontecer. Eu já falei sobre o Big Brother aqui anteriormente, em outras circunstâncias. Eu costumava assistir várias edições do Big Brother, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Para mim é um tremendo experimento social, psicológico, de você ver as pessoas confinadas ali, como elas lidam entre si. A princípio não tem nada contra o Big Brother, e nem contra outros reality shows. Para mim também indica uma tendência que você vê dos anos 90 em diante aqui. Mesmo na MTV nos anos 90 você já via essa tendência surgindo. Então vai ser interessante ver o que vai se dar lá, como esses youtubers que tentam projetar uma imagem aqui na internet serão vistos em tempo real na casa do Big Brother. Como as máscaras vão cair, né? Como eles dizem dentro do programa. Então vamos aguardar para ver quem foi convidado, quem vai participar lá e quais serão as tretas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aí, sobre o Big Brother agora chamando youtubers, sobre esse monopólio que se dá na internet de grandes empresas conquistando uma enorme fatia do mercado e acaba sufocando os demais produtores que possam vir a surgir, que serão adquiridos ou liquidados, e também sobre essa pressão e dificuldade constante de estar sempre atualizado, sempre antenado sobre qual será a próxima tendência, o próximo veículo de comunicação, a próxima moda na internet, para você não perder o bonde. Quer saber o que vocês pensam sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!